Então você vai perceber que o seu filho autista não é doente, mas que ele precisa se estabilizar, se harmonizar, se equilibrar a sua personalidade, para que isso favoreça ele se desenvolver no seu déficit de comunicação e interação. Então, por quê? Porque se ele estiver calmo, tranquilo, se ele não estiver ansioso, nem agitado, nem nervoso, fica muito mais fácil você trabalhar com ele. Você consegue entender? Aí entra a importância da terapia floral. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem não me conhece ainda, sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta. E eu ajudo mães de autistas levarem uma vida normal, tranquila, desenvolvendo seus filhos para que eles sejam calmos e independentes de uma forma natural. Então sejam muito bem-vindas. Convido vocês a compartilharem esse bate-papo com outras mães, porque nós vamos falar hoje aqui sobre a terapia floral. Então é um assunto muito curioso. Muitas mães têm vontade de saber mais sobre isso, então eu acho que é muito bacana vocês poderem compartilhar com outras mães, outras famílias de autistas. Então, o tema do nosso bate-papo hoje é: se autismo não é doença, então por que tratar com a terapia floral? Eu não posso, na verdade, aqui receitar, dar fórmulas de florais, né? E eu vou explicar sobre isso por quê. Mas eu vou trazer para vocês conhecimentos sobre essa terapia natural, maravilhosa e centenária. Então, compartilhando esse conhecimento, vocês vão estar contribuindo para que outras mães, outras famílias aprendam sobre essa terapia floral, possam usar nos seus filhos autistas e possam colher resultados positivos com os filhos, né? Contribuindo inclusive no desenvolvimento deles. Então, vamos lá, mãe, o que você precisa entender, se é que você já não sabe, é que autismo não é doença. Portanto, autismo não é uma síndrome, como hoje mesmo eu vi isso, até me doeu nos ouvidos, mas autismo não é uma síndrome, autismo não é um transtorno. Mas Sara, peraí, não se fala transtorno do espectro autista? Como assim não é um transtorno? Veja só, nós não acabamos de confirmar que autismo não é doença? E o que é um transtorno? Transtorno é considerado uma doença mental. Por exemplo, TOD. O que significa TOD? Transtorno opositor desafiador. E o que significa TDA? Transtorno déficit de atenção. E o TDAH? Transtorno déficit de atenção com hiperatividade. E tem também o transtorno bipolar. Tem o transtorno de borderline. Existem outros. Todos esses são sintomas, são doenças da mente. Mas, Sara, então, talvez você esteja perguntando, mas Sara, então como entender essa confusão? Porque se fala transtorno do espectro autista e você está falando que autismo não é transtorno, então como assim, né? A Associação Americana de Psiquiatria colocou como tema transtorno do espectro autista pelas dificuldades que o autista tem, por exemplo, que ele apresenta nos comportamentos, nas hipersensibilidades, na comunicação, nos comportamentos, na interação, enfim. E isto está no CID-11, mas também está no CID-11 sobre gravidez. E gravidez é doença? Para mim não é doença, né? Então, é um termo que usam para identificar o autismo de uma forma mundial, ou seja, profissionais de todas as áreas, de todos os lugares, falam a mesma linguagem, né? Então vamos lá. Se o autismo não é doença, não é um transtorno, não é uma síndrome, não existe então tratamento para autismo. Por quê? Porque não há sintomas. Existem sim sinais, certo? Sinais, inclusive sinais específicos, sinais únicos que cada autista tem. Por isso a gente diz que nenhum autista é igual ao outro, porque cada um tem o que é característico, além dos sinais que normalmente apresentam no autismo, mas não significa que todos os autistas têm aquela lista
de todos os sinais, que tem todas aquelas mesmas dificuldades, inclusive nos mesmos níveis de suporte, né? Então, você, mãe, precisa ter esse conhecimento. Isso é fundamental. Por quê? Para que você comece a ter um novo olhar sobre o autismo do seu filho. Então, não olhando mais como uma doença, como uma síndrome ou como um transtorno. E isso vai fazer uma diferença muito grande para você começar a lidar e ajudar o seu filho no desenvolvimento que ele precisa dentro das habilidades que ele precisa desenvolver. Quando você tem esta consciência, este conhecimento, este é um grande passo, nos primeiros passos para que você mude o olhar sobre o seu filho. E isto vai impactar, inclusive, em possíveis terapias que ele vai fazer no futuro, caso você suspeite ainda que o seu filho seja autista ou caso ele esteja no processo ainda de ter um diagnóstico, né? Às vezes ele está participando de sessões de fono, de TO, de psicólogo, né? Vai retornar no neuro para que você consiga o diagnóstico, o laudo dele. Então, talvez você esteja nesse processo ainda, mas é importantíssimo você já ter essa visão. Teu olhar muda. E conforme as terapias forem sendo trabalhadas com ele, se você tem essa visão, você já vai ter mais consciência de qual suporte ele vai precisar e de como você pode auxiliar o seu filho, né? Então faz uma diferença muito grande. Agora, além dos sinais de autismo, seu filho também tem personalidade. Então, como qualquer outra criança que não seja autista também tem a sua própria personalidade. E o que significa isso? Que ele pode ser uma criança, por exemplo, insegura, seu filho é autista, ou que você suspeita que seja autista, pode ser uma criança insegura, medrosa, sem paciência, né? Não sabe esperar. Será que tem alguém aqui que tem algum filho com essas características? Isso não tem nada a ver com autismo. Isso já é personalidade do seu filho autista ou que você suspeita que seja autista. Pode ser que ele tenha muita energia, que ele se disperse muito, que não tenha muito foco, não tenha concentração, né? Que mais que seriam, enfim, características, personalidade do seu filho. O problema é que, somando todas essas características de personalidade do seu filho, e cada criança autista tem as suas próprias características de personalidade, somando isso com os sinais de autismo do seu filho, juntando com o déficit que ele tem na comunicação e na interação, esse é o real problema, né? A dificuldade do autismo, déficit na comunicação e na interação. Juntando tudo isso, vai contribuir para você identificar o nível de suporte que o seu filho precisa, né? Então, quando você, mãe, entende tudo isso e faz esta conexão, então você vai perceber que o seu filho autista não é doente, mas que ele precisa se estabilizar, se harmonizar, se equilibrar a sua personalidade, para que isso favoreça ele se desenvolver no seu déficit de comunicação e interação. Então, por quê? Porque se ele estiver calmo, tranquilo, se ele não estiver ansioso, nem agitado, nem nervoso, fica muito mais fácil você trabalhar com ele. Você consegue entender? Aí entra a importância da terapia floral, porque se o seu filho estiver nesta condição, é muito melhor, facilita muito para você trabalhar. E eu vou daqui a pouco chamar uma das minhas alunas, que eu já vi que ela chegou aqui, ela vai compartilhar com vocês a experiência dela fazendo uso da terapia floral na filha adolescente autista. Mas eu ainda quero explicar mais um detalhe para você. O que você precisa, mãe, saber é a terapia floral, ela não é um tratamento para autismo, mas sim para o autista, como para qualquer uma outra criança que não seja autista. A terapia floral, ela ajuda a harmonizar, equilibrar os sentimentos, as emoções
do seu filho autista. Então ela não trata autismo. Por que mesmo? Quem estava comigo desde o início do bate-papo? Porque autismo não é doença, autismo não é uma síndrome, autismo não é um transtorno. Então a terapia floral, ela não vai tratar o autismo, ela vai tratar o autista, ela vai tratar os seus sentimentos, as suas emoções, ela vai trazer uma harmonia, um equilíbrio. Então, por exemplo, se o seu filho autista tem medos, ele vai se tornar mais corajoso. Se ele não tem muita paciência, ele vai conseguir saber esperar. Se ele é inseguro, ele vai se tornar mais seguro de si, mais autoconfiante. Se ele não fala, seu filho autista não fala, ele vai conseguir falar melhor. Se ele não se comunica, ele vai conseguir se expressar, se comunicar melhor, interagir mais, que é um dos sonhos da maioria das mães de autistas. Ou seja, você precisa entender que o seu filho vai continuar sendo autista. Ele vai continuar sendo autista com seus sinais únicos e específicos. Porém, um filho autista mais calmo, mais tranquilo, sabendo esperar, sabendo te ouvir, sabendo se comunicar, conseguindo se expressar, interagir melhor, mais autoconfiante, superando traumas, porque muitos autistas passam por traumas, por exemplo, bullying, fora traumas que qualquer pessoa está sujeita a passar na vida, um acidente, enfim, traumas também. A terapia floral, ela ajuda nesse sentido. E isso é para harmonizar os sentimentos e as emoções do seu filho autista. Não existe medicações que tratem esses sentimentos e emoções. Medicações não tratam isso. Por quê? Porque medicações não alcançam os sentimentos e as emoções. As medicações alcançam a mente, né? Mas emoções e sentimentos apenas a terapia floral alcança. Então, medos, inseguranças, raivas, falta de paciência, que geram irritabilidade, ansiedade, nervosismo, crises nervosas. Esses sentimentos e emoções podem ser tratados, podem ser equilibrados por uma terapia natural que não traz nenhum efeito colateral. Então, voltando como tema do nosso bate-papo, se autismo não é doença, então por que tratar com terapia floral? Na verdade, não se trata o autismo, porque o autismo não é doença, mas se trata o autista, as emoções, os sentimentos. Gente, que absurdo! Um dia eu vi um comentário de uma pessoa acreditando que autistas não têm sentimentos. Como não? É um ser humano. Eles têm, a questão é que eles têm dificuldade para expressar os seus sentimentos, né? Dificuldade, entende? Então, dentro da terapia floral, existe a flor para tratar cada um desses sentimentos. Na verdade, são 38 flores. Tem flores para tratar todos os tipos de sentimentos e emoções, todos, e o melhor, sem nenhum efeito colateral. Por quê? Porque ele é feito da energia das flores, da energia das plantas e não da matéria. Por exemplo, os fitoterápicos, né? Os fitoterápicos, eles são feitos da folha, eles são feitos da flor, né? Da matéria da planta. E os florais são feitos da energia da flor, da energia da planta. Por isso que eles não podem causar nenhum efeito colateral. Então, gestantes podem fazer uso, recém-nascidos podem fazer o uso, idosos podem fazer o uso. Não existe idade certa para se fazer o uso da terapia floral, justamente por isso, porque ela não traz nenhum efeito colateral. Então, a família toda deveria fazer o uso dessa terapia, a família toda. Por exemplo, as minhas alunas, eu indico que todos da família façam o uso dessa terapia, não apenas o filho ou a filha autista, o neto ou a neta, mas todos, para que todos estejam em equilíbrio, todos estejam em harmonia. Desta forma, fica muito mais fácil você poder trabalhar, desenvolver o seu filho ou neto autista para que ele também seja uma criança calma, independente, de uma forma natural. E com isto, você consegue ter uma vida normal, tranquila, mesmo tendo um filho autista.
Por exemplo, na minha casa eu tenho 2 filhos autistas e eu levo uma vida normal. Se eu precisar ir ao supermercado e levá-los comigo, tá tudo bem. Um aniversário, fazer uma viagem, ir num lugar público, na escola, tudo bem, tá tudo tranquilo. Uma vida normal. Inclusive, eu não preciso ficar correndo com eles para terapias, para lá e para cá. Eu não passo a semana levando meus filhos em terapias. Por quê? Porque eu, além da terapia floral, eu trabalho o desenvolvimento deles. A terapia floral é um suporte para mim, para eles, para facilitar o desenvolvimento dos meus filhos. E isto é o que eu ensino para as minhas alunas. Além de como lidar com os comportamentos, com as crises emocionais, com o não, com a agitação, com a interação, com a comunicação, desenvolver a fala, o desfraude e tudo mais, usando a terapia floral. Porque com a terapia floral fica muito mais fácil elas trabalharem todo o desenvolvimento, todas as habilidades que aquelas crianças precisam. Não só os filhos e netos, mas a mãe, a avó também. Então, esse complemento é muito importante para que todos na família façam uso. Eu vou ver se uma das minhas alunas está aqui e eu queria convidá-la para participar. Eu vou responder todo mundo, tá? Depois que eu conversar com ela, eu volto aqui, respondo todos. Não deixo ninguém sem resposta. Meu filho fica apavorado com som muito alto. RIS digital, RIS. Oi, querido, querida. Então, olha só, é por causa da hipersensibilidade auditiva. O meu filho tem uma sensibilidade muito grande auditiva. Por exemplo, ele ainda não consegue caminhar por uma rua onde pode ter cachorros latindo. Ecoa dentro dos ouvidos dele, ele não suporta, ele chega a perder o equilíbrio emocional, ele fica extremamente nervoso, ele tem uma crise nervosa interna, né? Ele precisa dar para casa, se entrar num quarto, ficar quieto para ele se autorregular de novo. Já o barulho do motorzinho do aparelho do dentista, ele já superou. Então, desde quando era pequeno, era uma complicação para levá-lo ao dentista. Agora não. Agora ele vai tranquilo, pode usar o motorzinho. Ainda, até para nós, é desconfortável, né? Mas ele lida bem já com isso. Agora, a minha filha, que é autista, ela não tem a hipersensibilidade auditiva. Para ela, é tudo tranquilo. Ela nunca reclama. Agora, eu tenho dificuldade também, né? Não tanto quanto meu filho, mas um pouco também. Então, vai como eu estava falando agora de pouco, de um autista para outro, né, tem as necessidades, as dificuldades únicas, específicas de cada um. A gente precisa considerar isso, né? Então, tá legal. Deixa eu ver se a minha aluna chegou. Kellen, será que você tá aí? Oi, Kellen! Boa noite, querida. Tudo bem? Tava fazendo um pedal, tô toda descabelada. Então não tem nada. Ninguém repare. Olha só, é a nossa realidade de vida de autismo. Sim. Vocês não têm noção como foi o meu dia hoje. Eu tava tão cansada. Antes de começar o nosso bate-papo, que fazer um alongamento, um pouquinho de yoga, né? Pra eu vir aqui, poder compartilhar. Mas é a realidade nossa, tudo bem, sim. Não tem como. Conta pra nós. Oi. Eu já sei, né? Mas só pras mamães e avós. Conta aí de onde você é. Conta da Lohá, da sua filha, né? A idade dela. Sou de Cromínia, Goiás. Interiorzinho próximo de Goiânia. Sim, eu tenho uma filha autista, 16 anos. Muito linda. Tem duas, na verdade, né? Eu tenho, a Lohá é autista, tenho a Eloá de 7 anos. Isso. Então, e eu nessa busca que eu descobri faz, né, como foi para você, faz pouco tempo, deve ter uns 6 meses. Então, para mim, ela era só uma menina tímida, né? Muito sossegada. Tinha algumas coisas que a gente olhava assim, né? Falava, né? Tem alguma coisinha aqui que não tá legal, né? Aí a gente procurou um psiquiatra, procurou outro, e todos falaram que ela estava dentro de um espectro leve, né? Mas ela sempre muito fechada, muito tímida, assim, não socializava de forma alguma, né? Sempre mais nos cantinhos. Aí, através das redes sociais, conheci você, né? Trabalho Criar tem 1 mês e pouco, né? Sim, conheci você, o seu método, né? A gente começou, e a partir do momento que comecei com os florais, assim, ela mudou, pelo menos eu senti diferença desde
do primeiro dia. Assim que ela já começou a fazer uso, senti ela mais tranquila, mais sorridente, mais comunicativa. Então, assim, eu também fazendo uso, já fiquei mais tranquila. Aqueles episódios que eu tava tendo sempre chorando muito, muito ansiosa, foi embora, graças a você, os florais, Deus em primeiro lugar, né? Com certeza. E coloquei você no nosso caminho, né? E é isso. E tá dando tudo certo. Inclusive, eu não tive tempo, não olhei no grupo criar, porque a formulazinha dela tá bem no finalzinho. Eu já deixei pra você a próxima Show. forma. Sim, vou pedir amanhã então, porque igual você falou, quando é no interior aqui não tem. Eu tenho que ir em outra cidade, pedir pra alguém trazer, que não tem. E conta pra nós um pouco da interação dela, né? Quando ela começou a fazer o uso da terapia floral e aplicando o passo a passo, porque eu sempre deixo muito claro para vocês, né? Quando a gente começa aí nessa jornada, a terapia floral, assim como mães, as mães quando vão no meu para ter o laudo, o diagnóstico, e aí a criança está muito agitada, ou muito nervosa, ou não dorme direito, o que o neuro vai fazer? Ele é um médico, o médico medica, ele vai receitar uma medicação, né? Muitas, né? Para o uso. Então, a mãe tem toda aquela grande expectativa que, uau, agora com essa medicação meu filho vai ficar mais calmo, ele não vai mais ficar agitado, ele vai me obedecer e tudo mais, vai dormir bem, o que na maioria das vezes isso não acontece, porque como eu estava falando agora de pouco no bate-papo, as medicações não alcançam sentimentos e emoções, elas tratam transtornos da mente, mas não sentimentos e emoções. Se por trás daquela agitação, daquele nervoso existe medo, insegurança, falta de paciência, irritabilidade, a criança vai continuar com os mesmos comportamentos. Mas a terapia floral, ela serve como um suporte, como uma grande ferramenta para ajudar as mães a desenvolverem. Então, a mãe precisa botar a mão na massa, precisa de orientações, de ferramentas para aplicar em cada situação ali com aquela criança ou com aquele adolescente. Ou como nós temos aí uma colega, né, também, que é mãe de um filho de 33 anos, né, de adulto. Com essa combinação, né, tendo um suporte para você ter um filho mais calmo, mais tranquilo, como você vai compartilhar aí sobre, né, a alteração da Aloha, aí o que vai acontecer? Com o uso das ferramentas, a criança ou adolescente, enfim, o filho, a filha começa a apresentar sinais de evolução dentro da habilidade. No caso, a Aloha não tem atraso na fala, mas a dificuldade dela, né, ela compartilha aí a dificuldade dela antes. A dela é de socializar, né? Sempre a dificuldade dela é só de socializar, né? Na fala, com coordenação motora, normal, só questão de socializar, assim, né? Muito reclusa. E como você falou, quando levei ela num psiquiatra, ele passou um monte de medicamento forte. Ela começou a fazer uso, eu achei que fez um efeito ao contrário, um rebote, né? Aí eu tirei, tanto é que eu dei em menos de um mês, tirei. E depois, fazendo o uso dos florais e as ferramentas que você foi aplicando com ela, qual foi a transformação que você... Eu até me lembro, parece que uma vez você nem estava em casa, estava em algum evento, alguma coisa, e ela entrou em contato com você, não foi isso? Porque assim, ela tinha muito medo de ligar fogo, de fazer alguma coisa, e assim, aí ela já acabou esse medo. Ela vai lá, liga fogo, faz um chocolate quente, faz um hoje. Já tirou esse medo. Não sei se você pôs na fórmula alguma coisinha para dar coragem. Porque assim, segurança. Para ela caminhar, ou eu ia com ela já faz a caminhada sonora, né? Então, a interação com a irmãzinha, né? Com a Eloá é outra. Já chama ela para assistir filme, né? Já interage bem mais, bem mais. E você vê que tem um mês, né? É muito rápido, né? Mas eu faço certinho, 4 vezes ao dia. De manhãzinha, no intervalo do almoço, à tardezinha, né? Porque se não fizer o uso certinho também não é que final de semana que eu dou uma osciladinha, eu vejo já a diferença, não é? É porque faz efeito por frequência, não pela quantidade, mas a frequência de uso, né? Então, faz o uso, como ele é energético, olha só, de manhã, fez o uso, vai passando amanhã, o efeito energético ele vai diminuindo. Aí, na hora do almoço, de novo, durante a tarde vai diminuindo, de tardezinha de novo, chega de noite vai diminuindo, de noite de novo, de madrugada vai diminuindo, no outro dia cedo começa a mesma rotina, né? Essa frequência vai sempre trazendo um impulso
impulso positivo para os sentimentos que a pessoa precisa desenvolver, melhorar, equilibrar, harmonizar, né? Não sei se você viu, até mostrou na sexta-feira no Globo Repórter, mostrou sobre os óleos essenciais, alguma coisa, não seus florais, mas voltada, né, para esses tratamentos mais naturais, né? Isso. Porque eles não causam nenhum efeito colateral. Esse gestante recém-nascido pode fazer isso. Que bacana, que bom, Kelly. Então, muito obrigada por você poder compartilhar. E conta também aí um detalhe, a Kelly, a idade dela. Da Lohá? Kelly, você é a mãe. 16 anos, né? Então, sabe por que eu pedi para você compartilhar? Porque muitas mães têm como empecilho, como um obstáculo, pensando assim, mas agora meu filho já tem, né, 15 anos, 18 anos, 20 anos, será que ainda vale a pena, né, eu buscar uma ajuda para ele? Agora ele já está se formando. E também tem uma coisa de mãe, assim, a gente trabalha na área da saúde, você não tá me achando aqui que eu mexo com personalizado também, você não tá me encontrando, né? Então, aí esse dia a gente conversando com o colega, falando assim, a gente mãe tem muita mania, às vezes assim, de não querer ver, às vezes assim, você vai camuflando, não tem, é só porque é tímido, só porque isso, aquilo, e assim, camufla, ou tem preconceito, as próprias mães já sei que a gente tem vários casos aí, né? Eu vi alguns casos que os avós têm, porque tem uns pais que não aceitam, né? E assim, é uma coisa tão linda, né? Igual a gente fala, é um mundo tão lindo. Se o mundo fosse todo de autista, né? Seria lindo, isso é muito puro, muito verdadeiro, né? Muito sincero. E você vê um detalhe desses florais, né? Pra gente encerrar, lá que eu vejo assim, um detalhe que eu vi também, bem grande, assim. Ela tinha muito hiperfoco, que ficava longo tempo. Agora os focos dela já mudam. É normal? Muda mais rápido. Não sei se foi depois florais, mas ela começa a ter mais interesses por outras coisas. Ela não tem mais aquele, já muda. Toda semana ela começa a ver não tem. Eu falei, eu quero perguntar para a Sara, sei. Vai aumentando o leque de interesses. Vai abrindo, né? É sempre super interesse, mas aumentando o leque de interesses. E também me lembrei que a questão do cabelo aí, como é que foi o corte do cabelo? Ela se colocou, né? Colocou que queria cortar e tal. Aí cortamos curtinho. Aí eu vi que estava na hora de refazer, ia levar ela. Aí ela já, não quero tão curto mais, eu vou deixar assim e tal, assim, já tem, né, opinião própria já, não espera eu ditar, você vai fazer assim, tem que fazer não, né? Sempre muito calma. Antes ela tinha algumas irritabilidades, agora muito, muito calma, sempre sorridente. Que gostoso. Demais, apaixonada. As piercing dentro de casa. Pensa, de 16 anos. Uma bênção, né? Uma bênção mesmo. E, assim, isso é sinal de quê? De independência. Né? Ela fazer as escolhas, ela começar a se virar. Porque até então que logo que a gente se conhecia a vez, ele me disse que ela ficava só dentro do quarto, ela não participava de nada em casa, quando você ia preparar uma ação, ia em casa, ela não participava de nada, ela ficava só lá no quarto, desenhando, né? E a gente vai estar esquecendo. A alimentação dela de um mês pra cá, gente, ela tá comendo assim, praticamente quase tudo. Só o arroz branco que não. O resto, tudo que você faz no almoço e oferece, a não ser o arroz branco, que ela não gosta, não tem que ser amarelinho, comendo assim, bem... Né? Nossa, isso é fantástico, né? É fantástico, é uma evolução muito grande e tudo em um mês, né, Kelly? Em um mês, muito rápido. Quem pensa, né? Que bênção. Uma bênção muito e um alívio para nós, mães. Por isso que eu tenho falado, quando eu falo que nós, mães de autistas, podemos viver uma vida normal, tranquila, ajudando os nossos filhos a serem mais calmos e independentes de uma forma natural, é porque é possível. É possível, né? Totalmente possível. E assim, é possível, não é daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não, é muito pouco tempo, em um mês, como você disse, já no primeiro dia, você herança nela, né? Você ia comentar alguma coisa mais? Não. Então tá bom, Kelly. Então, muito obrigada. Você tirou um tempinho aí, você estava aí na sua pedalada, nem correu, coitada. Tá bom. Essa semana ainda a gente vai marcar o nosso plantão formiguinha, tá? Então, muito obrigada. Viu? Beijo.
Obrigada. Ah, que legal, tão bom falar ou com as minhas alunas ver esse resultado tão positivo, né? Muito bacana. Quem deixou mais alguma dúvida aqui? Mãezinha atípica, boa noite. Me atrasei, mas cheguei. Olha só, vai ficar salvo esse bate-papo, mãezinha. Você pode voltar depois lá e assistir desde o começo, porque tem muita explicação sobre a terapia floral, os benefícios que elas trazem para a criança autista, para a família da criança autista, como que elas agem, ou seja, não existe, os florais não tratam autismo, porque autismo não é doença, síndrome, não é um transtorno, eu expliquei sobre isso, mas os florais tratam o autista, né? O seu desequilíbrio, a sua harmonia, a sua desarmonia. Por isso que aquela criança nervosa, irritada, que tem crises nervosas, tem dificuldade na comunicação, na interação, não aceita seus comandos, não ouve um não. Por isso que ela consegue se tornar uma criança calma, tranquila, e você tem condições de trabalhar desenvolvendo a habilidade que aquela criança ou adolescente, enfim, seu filho, ou que você suspeita que seja autista. Você tem como desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver para ele se tornar independente, com autonomia, tá bom? É isso aí, gente. Foi muito legal. Obrigada pela participação de vocês. Muito bacana. Quinta-feira nós temos mais um outro bate-papo, mães autistas aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro tema ou algo que não ficou muito claro para vocês. Oi, Lu, minha aluna querida, tudo bem? Bem-vinda. Algo que não ficou muito claro aqui para vocês, podem me dirigir perguntas que eu vou respondendo no 1 a 1, ou de repente, se forem perguntas semelhantes, eu junto todas e faço um outro tema para o próximo bate-papo. Tá bom? Beijo para todos vocês, uma excelente noite e a gente se fala por aí nas minhas redes sociais. Estou sempre falando com cada um de vocês, tá bom? Beijo, beijo.